olhando a natureza, me ponho a meditar. Penso na Santa Rosa e fico a meditar. Meus tempos de menino em que cheguei, cobertos de espinhos, entrando aqui chorei, cobertos de espinhos, entrando aqui chorei. Foram lágrimas vindas do coração, brotaram em meus olhos e rolaram pelo chão, brotaram em meus olhos e rolaram pelo chão. Qual os pecados que traziam em mim após ser perdoados, eu abaixo se foram enfim. Alegria que não me abandonou nas lutas de cada dia, meu ânimo não fracassou na luta de cada dia, meu ânimo não fracassou. Porque preciso firme em crer na Santa Rosa e
vitória final. Prezados irmãos, nós iremos dar início à nossa reunião e eu, em nome do nosso santo irmão Aldo, eu cumprimento a todos os nossos irmãos presentes, estendendo também a minha saudação àqueles que nos acompanham nesse instante através da internet. Também desejo boas-vindas àqueles que nos visitam nesta oportunidade. E desejo que a bênção, a graça do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, o amparo da nossa santa e querida Vó Rosa e do nosso santo irmão Aldo esteja presente na vida de todos os nossos irmãos. Irmãos, e aqui nós estamos mais uma vez reunidos no Tabernáculo Santo do nosso Deus. Portanto, nesse instante nós relembramos de uma promessa de Jesus, o qual disse que todas as vezes que reunissem criaturas em teu santo nome, que ali estaria ele, Jesus, presente. Irmãos, e nós estamos aqui reunidos neste templo, o qual foi consagrado ao nosso Deus, a Jesus, ao Consolador. E, portanto, nós cremos que Jesus, ele já se faz presente neste momento, através de santos, através de anjos, os quais foram enviados para abençoar a cada um de nós, proporcionar a cada um de nós aquilo que nós viemos buscar nesta oportunidade. Então, irmãos, com esta fé viva na nossa alma, no nosso espírito, eu convido a todos que, por gentileza, se coloquem em pé. Nós iremos orar, suplicando a bênção e a graça do nosso Deus para a nossa reunião. Todos em sentido de oração, com bastante devoção, façam neste instante as suas orações, as suas preces, rogando a Santa Vó Rosa aquilo que necessitam para o seu viver. Oremos. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, toda honra, louvor e glória seja dado ao teu santo nome, também a todos os teus santos, a Jesus, nosso Mestre e Salvador, a Virgem Maria Santíssima, nossa santa e querida Vó Rosa, e ao nosso santo e querido primaz, irmão Aldo. Suplicamos nesta hora, Santa Vó Rosa, a tua bênção, a tua graça para este trabalho, para esta reunião que nós estamos iniciando. Que a Senhora Santa Vó Rosa, através dos teus santos, através dos teus anjos que cremos que aqui já estão conosco, abençoe grandemente todo o transcorrer desta reunião. Inclusive a Santa Vó Rosa abençoando a cada um de nós, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, nos ajudando a compreendermos, a Santa Vó Rosa, a tua vontade, a vontade do Santo Irmão Aldo, de Deus, o nosso Pai, enfim, compreendermos, a Santa Vó Rosa, a nossa missão aqui na face da terra. Peço também a Santa Vó Rosa que a Senhora abençoe aqueles que neste momento estão nos acompanhando através da internet. Abençoe também, Santa Vó Rosa, os ouvintes da Hora Milagrosa, os quais não têm a oportunidade que temos de reunirmos nesta Santa Igreja, mas que ouvem os teus ensinos, os teus conselhos através do programa radiofônico. Envia até eles também um anjo, um santo da tua glória, a lhes abençoar, a lhes conceder aquilo que eles tanto necessitam.
Peço também a tua bênção, a tua graça para aqueles nossos irmãos que estão a caminho desta reunião. Envia até eles, a Santa Vó Rosa, um anjo, um santo da Senhora, para lhes acompanhar, para que eles possam chegar aqui em paz e juntamente conosco prestar à Senhora todo o reino do nosso Deus, louvor e adoração. Me lembro também daquelas pessoas, daqueles nossos irmãos que hoje aqui não puderam estar. Quem sabe muitos deles estão trabalhando, outros acamados, enfermos, e aqui não puderam comparecer, mas que nesta hora, Santa Vó Rosa, lembram deste momento, lembram desta reunião, e em oração suplicam também a tua bênção, a tua graça, a tua ajuda. Envia até eles um anjo, um santo da Senhora, a lhes proporcionar aquilo que eles tanto almejam, aquilo que eles necessitam. E por tudo, pela certeza que a Senhora está ouvindo as nossas orações, ouvindo a nossa prece, e está nos abençoando, também está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, nós, os teus filhos, muito te agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Seus lugares poderão se sentar. Prosseguindo a nossa reunião, nós cantaremos alguns hinos do nosso hinário. Iniciando, cantaremos de número 10, Igreja Apostólica. A seguir cantaremos o de número 11, Avante a Caminhar. Finalizando esta parte, nós cantaremos o de número 60, Avante, Avante, Filho de Deus.
Irmãos, e em prosseguimento à nossa reunião, nós iremos ouvir agora, apresentado pelos nossos irmãos do coral, o hino intitulado O Símbolo do Amor. Ensinamos a ser como tu és.
seguir, ouviremos também apresentado pelo coral o hino que tem como título Ser Apostólico. Velocidade e a
Irmãos, realmente a Santa Avó Rosa, agora o nosso santo irmão Aldo, eles estão nos céus esperando a cada um de nós. Antes, porém, precisamos trabalhar, precisamos cumprir a missão que eles confiaram a cada um de nós. E neste momento eu convido a todos os nossos irmãos a meditarmos no nosso dever sagrado de contribuirmos para o sustento, para a manutenção, para o progresso da obra de nossa igreja. Diz aqui em nosso boletim: a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo confiam no seu povo. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, com todo o poder celestial e a graça preciosa de Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão ao nosso lado para nos ajudar a continuarmos lutando nesta terra em favor do cumprimento da missão da Igreja Apostólica. No entanto, para que esta sagrada missão possa ser cumprida, a Igreja depende do amor e da dedicação de todo o seu povo, também da consagração de cada irmão e irmã, e que cumpram regularmente com o sagrado dever de contribuir para que o trabalho seja mantido em efetivo andamento e para que os planos de Deus, o Pai, de Jesus e do Santo Consolador continuem sendo desenvolvidos conforme o Santo Irmão Aldo vinha pedindo a todos os apostólicos, que mantivessem firme o seu amor e a sua dedicação pela obra que a nossa igreja vem realizando na terra. Lembrem-se, estimados irmãos e irmãs, que precisamos saldar a tempo os compromissos que assumimos com os nossos fornecedores e com a campanha para a compra do imóvel situado ao lado da sede, da qual ainda restam diversas prestações a serem pagas, além de muitos outros compromissos assumidos com as congregações e para o bom andamento desta obra de caridade e fé. Nada foi modificado quanto a este aspecto das nossas atividades. Inclusive, lembrem-se de que o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa continuam confiando no seu povo. E que o compromisso de cada um de nós com esses santos de Deus aumentou ainda mais. Também porque eles esperam que todos nós, irmãos e irmãs, nos fortalecemos na fé, no amor, na confiança e na dedicação para com a obra da igreja, que continuemos contribuindo, como sempre fizemos, e que nos dediquemos ainda mais pela amada Igreja Apostólica. Diante disso, recomendamos que não deem ouvidos e nem atenção às pessoas que dão informações incorretas e que não têm interesse pelo progresso da nossa igreja, mas sim que continuem confiando nas mensagens que transmitimos por meio deste boletim interno, visto que as orientações que se fizerem necessárias serão devidamente publicadas para reconhecimento de todos. Continuem colaborando como sempre fizeram, contribuindo com as suas ofertas normais, especiais, com seus dízimos e para a campanha da aquisição do imóvel situado ao lado da sede, o qual será de muita utilidade para o trabalho em geral. Confiem na administração atual da igreja, também porque nada foi modificado quanto ao andamento espiritual e material desta obra. Confiamos, acima de tudo, em Deus o Pai e nos seus santos, e também que com a colaboração efetiva de todos os irmãos e irmãs apostólicos, a Igreja Apostólica se manterá firme em seu caminhar, que se fortalecerá na fé, na santidade e no amor, e que continuará progredindo na realização material de todas as suas atividades. Desejamos a bênção do nosso bondoso Deus e Pai, do Senhor Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial, a todos os irmãos e irmãs apostólicos,
também para que tenham muita paz e felicidade em seu lar e com sua família. Irmãos, nós nos lembramos perfeitamente que quando o irmão Aldo esteve entre nós em seu corpo físico, irmãos, o que mais o irmão Aldo recomendava era o nosso esforço, a nossa dedicação quanto à manutenção da obra desta igreja. Irmãos, e por diversas vezes o irmão Aldo nos afirmou que o reino dos céus, ele e irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, confiavam em nós. Irmãos, e também que a igreja era dependente de cada um de nós no sentido financeiro. Irmãos, e nada mudou. Então, o irmão Aldo continua confiando em cada um de nós. A Santa Avó Rosa continua confiando em nós. Irmãos, as nossas ofertas, as nossas contribuições continuam sendo de grande valor para o custeio, para a manutenção da obra desta igreja. Irmãos, podem ter toda certeza que o irmão Aldo, lá na glória celestial, juntamente com a Santa Avó Rosa, ele está do lado de cada um, abençoando, lhes ajudando, principalmente daqueles que têm procurado se esforçar para obedecer a doutrina, a disciplina desta igreja, e também têm procurado ajudar no sustento e manutenção da mesma. Irmãos, o irmão Aldo, ele foi para os céus, mas deixou a nós uma missão muito importante. Irmãos, de sermos testemunhas dele, primaz irmão, da sua obra, do seu poder, da sua glória, irmãos, da sua bondade, de tudo aquilo que ele realizou aqui na face da terra. Irmãos, voltamos há alguns anos, quando a Santa Avó Rosa subiu aos céus e recebeu o glorioso galardão de Consolador, e aqueles nossos irmãos, os quais conviveram com a Santa Avó Rosa, irmãos, então, eles ficaram por testemunhas da Santa Avó Rosa. Então foi eles quem testemunharam o grande poder, e muitos ainda testemunham o grande poder, a grande autoridade, a grande glória, a obra maravilhosa que a Santa Avó Rosa realizou. Eles testemunham isso a nós. Irmãos, e agora é a nossa vez. O irmão Aldo foi para os céus e deixou cada um de nós para sermos testemunha do seu poder, da sua glória. Irmãos, e aqueles nossos irmãos também, eles muito lutaram, porque quando a Santa Avó Rosa subiu aos céus, a igreja teve um crescimento notório. Então muitas pessoas se converteram, houve, irmãos, conversão em massa, e aqueles nossos irmãos, eles se prontificaram em acompanhar aquele crescimento, ajudando na obra, principalmente com suas contribuições, para que a parte material pudesse acompanhar o crescimento espiritual. Irmãos, e o irmão Aldo, antes de subir aos céus, ele nos deixou esta promessa, que a mesma coisa que se deu quando a Santa Avó Rosa subiu aos céus, se daria nesses dias presentes, um crescimento notório na obra desta igreja. E nós, por nossa vez, precisamos, irmãos, estarmos preparados para ajudarmos a Santa Avó Rosa e ele, Santo Irmão Aldo, a fazer crescer a obra desta igreja. Então, irmãos, esta é a nossa missão. Não podemos cruzar os nossos braços, não podemos, irmãos, nos desanimar, mas crer que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo está olhando por nós, está nos ajudando, está nos abençoando, e também está esperando em cada um de nós o nosso amor, o fruto do nosso amor, da nossa fé, da nossa dedicação para com a obra desta Santa Igreja. Então, irmãos, vamos nos unir, vamos nos esforçar ainda mais para darmos à Santa Avó Rosa e ao nosso Santo Irmão Aldo a grande glória de ver esta igreja crescer e prosperar. Irmãos, eu sempre digo que o crescimento material e espiritual da obra desta igreja, irmãos, está em nossas mãos. Nada mais depende do reino dos céus, nada mais depende da Santa Avó Rosa, nem de Deus e nem do Santo Irmão Aldo. O Santo Irmão Aldo ainda disse: nós estamos preparados para caminhar, para lutarmos, para fazer esta igreja
progredir. Então, irmãos, basta nós confiarmos e procurarmos, cada um de nós, fazermos a nossa parte. E creiam que o reino dos céus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, farão aquilo que está ao alcance deles. Então, irmãos, eu deixo aí essas palavras e essas recomendações. Procurem, cada um, fazer sempre as suas ofertas, as suas contribuições, para ajudar no bom andamento da obra de nossa igreja. Eu vou fazer uma oração para consagrar as nossas ofertas, e após, os irmãos terão mais uma vez a oportunidade de estenderem as suas mãos generosas e ofertarem para o sustento e a manutenção da obra de nossa igreja. Em seus lugares, curvem as suas cabeças, oremos suplicando a bênção do nosso Deus. Santa e querida Avó Rosa, neste momento nós iremos apresentar à Senhora, ao Santo Irmão Aldo, as nossas ofertas, as nossas contribuições para o sustento e manutenção da obra desta Santa Igreja. Pedimos a Santa Avó Rosa que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, receba estas nossas ofertas, consagrando as mesmas para este fim. Também suplico que a tua bênção, a tua graça, recaia sobre nós, abençoando a nossa vida, o nosso trabalho, nos ajudando a Santa Avó Rosa, para que sempre tenhamos o necessário e o suficiente para a nossa subsistência e também para ajudar a tua Santa Igreja. Por tudo, crendo que a Senhora está recebendo as nossas ofertas e também está nos abençoando, nós te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o salão, recolhendo as ofertas, e após recolher dos nossos irmãos da orquestra, nós iremos ouvir um hino que será apresentado através da música. Tem como título A Recompensa Celeste.
Ouviremos a seguir, apresentado pelos nossos irmãos do coral, o hino A Grande Julgadora. Aleluia.
Irmãos, eu peço a atenção de todos, porque antes de eu ler a mensagem contida no boletim, eu irei fazer a leitura de alguns avisos, algumas recomendações, as quais se fazem necessárias e também são avisos importantes de interesse de todos os nossos irmãos. Primeiramente, eu leio Santa Comunhão nas congregações. Teremos a celebração da Santa Comunhão nas seguintes congregações: Cacilândia, Mato Grosso do Sul, no dia 22/6/2014, com início às 12 horas. Ariquemes, Rondônia, dia 6/7/2014, também com início às 12 horas. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 20/7/2014, com início às 12 horas. Xanxerê, Santa Catarina, dia 3/8/2014, com início às 12 horas. Formoso, Goiás, dia 17/8/2014, às 12 horas. Cáceres, Mato Grosso, dia 7/9/2014, com início às 12 horas. E finalmente Catanduva, São Paulo, dia 21/9/2014, também com início às 12 horas. Tem aqui uma recomendação: a apresentação de hinos pelo coral será das 12 às 14 horas. O início da mensagem e distribuição da Santa Comunhão terá início às 14 horas e o término da reunião às 16 horas. Recomendamos aos irmãos e irmãs das congregações vizinhas que se esforcem para participar da Santa Comunhão, a fim de alimentarem a sua fé com o corpo e o sangue de Jesus nosso Senhor. Programa da festa de 10 de junho. Quinta-feira, dia 5/6, chegada dos irmãos do interior e de outros estados. À noite, reunião de oração com início às 19 horas. Sexta-feira, dia 6, festa do chá. No sábado, dia 7, apresentação dos coros do interior e de outros estados. No domingo, dia 8, Santa Comunhão, com início às 18 horas e apresentação de hinos pelo coral da sede, com início às 17 horas. Na segunda-feira, aula aos obreiros com início às 19 horas, que será transmitida online pelo site da igreja. Recomendamos aos obreiros que puderem para que compareçam, a fim de receberem orientações para melhorar o desempenho do seu sagrado dever de servir a Igreja Apostólica. E na terça-feira, dia 10 de junho, a comemoração do aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. E após a festa se dará o embarque. Festa de aniversário nas congregações. Avisamos aos pregadores e aos regentes que a festa de aniversário nas congregações não podem ultrapassar 3 horas de duração. Se for de dia, do início até o término. E à noite não deve ultrapassar as 21 horas, a fim de não criar problemas com os vizinhos. O irmão Aldo não se revela a ninguém. Avisamos a toda a igreja que o Santo Irmão Aldo não se revela a nenhuma pessoa, da maneira como a Santa Vó Rosa se revelava a ele. O irmão Aldo não transmitiu suas funções de sucessor do Consolador, nem este dom para ninguém. Confiem apenas nas orientações que são transmitidas por meio deste boletim interno. Então, irmãos, está aí um esclarecimento muito importante, porque irmãos podem surgir agora no nosso meio, oportunistas, aquelas pessoas que têm a intenção de iludir, de enganar os fiéis e dizerem que estão recebendo revelações do irmão Aldo. Isso não é verdade, porque o irmão Aldo não transmitiu os dons e nem a sua missão para ninguém. Precisamos confiar
nas mensagens retransmitidas nesses boletins. Irmãos, e muitos poderiam pensar, eu já ouvi alguém dizer, mas e agora? Somos dirigidos por quem? Quem está nos dirigindo? Irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Irmãos, os irmãos há de concordar comigo. O que é que rege a nossa vida? O que é que norteia os nossos passos aqui na terra, rumo aos céus? A nossa doutrina e a nossa disciplina. Logo, aqueles que, mesmo quando o irmão Aldo estava no seu corpo físico em nosso meio, não obedeciam a doutrina e nem a disciplina, não criam no irmão Aldo, estes já não eram dirigidos e nem governados por Deus. Irmãos, ao passo que aqueles que criam no irmão Aldo, obedeciam a doutrina, obedeciam a disciplina e continuam obedecendo, irmãos, estarão sendo dirigidos por eles da mesma forma, porque, irmãos, é a nossa disciplina, a nossa doutrina que guia a nossa vida aqui na face da terra, e a mesma nos foi dada por Jesus nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa, e mantida durante esses 44 anos, e ensinada a cada um de nós, pelo nosso Santo Irmão Aldo. Logo, se obedecermos a disciplina, se obedecermos a doutrina desta Santa Igreja, a qual todos nós temos pleno conhecimento, então, irmãos, podem ter toda a certeza que a nossa vida estará sendo dirigida pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, não há por que termos dúvida, basta apenas confiarmos, crermos e continuarmos na prática das boas obras. Irmãos, estamos nós nesses dias vivendo naqueles dias que Jesus afirmou, quando Jesus disse: continue o imundo na imundície, continue injusto na prática da injustiça, porém continue o justo a praticar a justiça, continue o santo a se santificar, porque eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão, que será dado a cada um conforme as suas obras. Então, irmãos, estamos vivendo nesses dias, então vamos nos santificar, vamos procurar, irmãos, crer mais na Santa Avó Rosa, crer mais no Santo Irmão Aldo e colocar em prática nas nossas vidas tudo aquilo que eles nos deixaram, para não perdermos o governo e a direção dos céus. Então eu deixo aí essas recomendações aos nossos irmãos a respeito deste assunto. E tem aqui ainda mais alguns avisos. Aviso às congregações. Avisamos que a festa de comemoração de aniversário de sua congregação deve ser realizada em dia e horário que possibilitem que as congregações vizinhas possam participar sem que seja necessário fechá-las naquela data. Esta é a orientação que o Santo Irmão Aldo havia dado quando ainda estava entre nós no seu corpo físico. No entanto, as congregações poderão permanecer fechadas sem reunião quando todos os irmãos e irmãs forem participar de Santa Comunhão, quando esta for realizada numa cidade próxima à sua congregação. Então está bem claro o aviso, só pode fechar a congregação quando os irmãos e irmãs forem participar da Santa Comunhão. Informação aos obreiros. Aviso a todos os obreiros, diáconos, diaconisa, pastores e pregadores que estamos enviando a recomendação ao Ministério Apostólico para que leiam e guardem consigo para a sua orientação. Não precisam pôr no quadro do boletim, pois no quadro do boletim já tem esta orientação afixada, mas é para ficar com cada obreiro. Então, irmãos, está ali na mesa de recepção estas orientações a alguns obreiros. Creio que em breve os demais estarão recebendo. Nomeação de diáconos e diaconisas. Os irmãos e irmãs apostólicos batizados que em seu coração tiverem o desejo de servir no ministério da igreja, preencham o impresso próprio que já foi atualizado recentemente com todas as informações necessárias e encaminhem-no para a sede, solicitando a sua nomeação. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão precisando de obreiros valorosos, prontos para servir a igreja e colaborar com o povo apostólico, também para que cumpram importante e valiosa missão para Deus o Pai e os seus santos. Aos responsáveis de viagem, os avisos a respeito da viagem para a festa de junho serão publicados em recados no site de nossa igreja.
Cartas com pedido de oração. Os irmãos e irmãs podem continuar enviando as suas cartas com seus testemunhos e fazendo os seus pedidos de oração normalmente. Irmãos, aqueles que tinham dúvidas a esse respeito, está aí os esclarecimentos. Podem continuar escrevendo, relatando as bênçãos, os milagres que porventura receberem, e também, se necessitarem, podem escrever as suas cartas pedindo oração. E tenho aqui também em minhas mãos um complemento do boletim interno desta semana, que traz alguns esclarecimentos a respeito de cerimônias e de sacramento da Igreja Apostólica. Primeiramente eu vou ler sobre consagração de crianças. Será realizada pelo pastor ou pregador responsável pela reunião, para todas as crianças recém-nascidas e até os 5 anos de idade, sempre que solicitado por seus pais. Caso os avós ou parentes próximos cuidem da criança e os pais não sejam da igreja, mas consentem na consagração, enviar comunicado para a sede apostólica solicitando autorização para realizar a consagração e aguardar a resposta. Batismo. O sacramento do batismo continuará sendo realizado da mesma maneira como foi instituído por Jesus em nossa igreja, ou seja, ocorrerá 2 vezes ao ano, para jovens a partir de 12 anos de idade e para os demais irmãos e irmãs que desejam participarem deste sacramento, desde que estejam decididos a seguir esta fé e que estejam vivendo conforme os ensinos doutrinários e de boa conduta ensinados nesta igreja. Em caso de algumas dificuldades, façam um comunicado para a sede da igreja e aguardem a resposta. Casamento. Será realizado pelo pastor pregador responsável pela reunião daquele dia, para os noivos que solicitarem o casamento religioso, os quais, ao agendarem a data do casamento, assinarão o termo de compromisso, que será lido pelo pastor ou pregador, para perfeito conhecimento deles, e enviá-los à sede. A cerimônia será realizada preferencialmente aos sábados às 16h30. A arrumação da igreja para o casamento é igual para a sede para todas as congregações, ou seja, é de maneira padronizada e de responsabilidade das diaconisas, como consta do manual específico enviado a todas as congregações, conforme foi orientado por Jesus através da Santa Vó Rosa e mantido pelo Santo Irmão Aldo. Caso um dos noivos já tenham tido compromisso civil anterior e estejam legalmente desimpedidos, o fato deverá ser comunicado à sede para solicitar a presença de pastor ou de um pregador celebrante para realizar a cerimônia em salão social não religioso. Santa Comunhão. Este é o sacramento que alimenta e fortalece a alma do povo apostólico no corpo e no sangue de Jesus. É realizado na sede na semana do batismo, no aniversário da igreja, na festa de final de ano e no 2º domingo de cada mês. Nas congregações é realizado em datas agendadas pela sede, publicadas no boletim interno oficial. Esta reunião não deve exceder, ou seja, ultrapassar a 4 horas de duração, considerando inclusive a apresentação dos hinos antes da realização do sacramento. Quando realizado à noite, o término está previsto para, no máximo, até às 21 horas. Festa de aniversário da sede e das congregações. Será realizada uma reunião comemorativa com hinos de louvor a Deus e aos seus santos, e também dedicados à Igreja Apostólica, na data que celebra o aniversário de sua instalação, na sede em 10 de junho, e em cada congregação, na sua respectiva data de instalação. Esta festividade não deve exceder a 3 horas de duração, quando for de dia, e quando realizado à noite, o término está previsto para, no máximo, às 21 horas. Ofício religioso. Será realizado por pastor ou membro do ministério apostólico para todos os que pertencem à Igreja Apostólica e para os ouvintes da hora milagrosa, desde que sejam informados e solicitados para a sede apostólica, a tempo para registro e escala do oficiante. Em nome da Igreja Apostólica, o oficiante deverá, com muita honra e respeito,
prestar homenagem ao falecido. No momento da oração final, entregar aquela alma a Deus e aos seus santos e interceder que o poder celestial conforte a família e amigos do falecido. O hino próprio para esta cerimônia deverá ser entoado quando houver um grupo de pessoas que conheçam a letra e a música. Se não for possível, o oficiante poderá ler a letra do hino para os presentes e, seguidamente, dar a devida explicação do seu significado. Observação: o ofício religioso deve ser iniciado 1 hora antes do sepultamento. Irmãos, então estão aí estas recomendações. Eu quero ainda ressaltar que estas recomendações não são recomendações novas. Isto são ordens que foram dadas por Jesus através da Santa Voz Rosa e que foram mantidas pelo nosso santo e querido primaz, irmão Aldo, até os dias de hoje. Então, os responsáveis que agora estão na frente da igreja, eles estão fazendo então a cada um de nós relembrarmos dessas recomendações e desses avisos. Portanto, não são recomendações novas, essas recomendações já fazem parte da obra de nossa igreja. Irmãos, e agora ainda quero ler para os irmãos a mensagem do dia 10 de junho. Aqui diz: 10 de junho, parabéns Santa Voz Rosa, parabéns Igreja Apostólica. Comemoraremos em 10 de junho o aniversário do nascimento da Santa Voz Rosa e 60 anos de início da existência da Igreja Apostólica. A Santa Voz Rosa nasceu dotada de virtudes divinas que foram preservadas por ela durante o seu viver na terra. Ela muito amou a Deus o Pai, ao Senhor Jesus e a bendita Mãe Maria Santíssima, tanto que eles habitaram em seu coração. Também sempre praticou a caridade e foi predestinada a cumprir relevante missão para o reino dos céus, pois Jesus confiar-lhe-ia o encargo de restaurar a sua igreja apostólica na terra. Assim que tudo pôde ser realizado, Deus o Pai e Jesus passaram a reinar no meio do seu verdadeiro povo. Através da Santa Voz Rosa, nosso Senhor Jesus revelou e esclareceu os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus e restaurou o seu povo na terra, conforme prometera, afirmando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. A Santa Voz Rosa estava com 60 anos de idade quando Jesus se manifestou a ela, de tal maneira que ela ouvia e ele falava com ela. Através dela, nosso Senhor Jesus restaurou a Igreja Apostólica de acordo com a vontade e a determinação de Deus o Pai. Tanto que, já naquela época, ela dirigia a igreja e o seu povo com sabedoria divina. Esta igreja surgiu dos planos traçados por Deus o Pai e pelo seu Santo Espírito, e por Jesus. Também por orientação de Jesus, recebeu o nome de Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, pela fidelidade deles, sendo fiéis ao divino Mestre Jesus, e porque muito trabalharam em favor da obra de Deus na terra. Também por orientação de Jesus, a data da fundação desta igreja passou a ser comemorada em 10 de junho, na mesma data de nascimento da Santa Voz Rosa, visto que a igreja nasceu com ela, e através dela veio dos céus para ser o tabernáculo de Deus na terra e o berço do Consolador prometido, conforme Jesus mostrou ao apóstolo São João, e está registrado no livro do Apocalipse: a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e também o meu novo nome, de Consolador. Durante um período de 16 anos, a Santa Voz Rosa serviu a Jesus nesta igreja, tendo sido por muitas vezes arrebatada em espírito aos céus, pelo Divino Mestre, quando então era levada à presença de Deus, e junto ao seu trono, recebia as suas bênçãos. Noutras ocasiões, ela lá estava em companhia de Maria Santíssima, que muito colaborou com o preparo desta serva de Deus
para que pudesse chegar a ser o Espírito Consolador. Noutras oportunidades, a Santa Avó Rosa era levada por Jesus para juntos dos santos apóstolos, que faziam muitas perguntas a ela quanto à igreja na terra, e ficavam admirados com a sabedoria e a vivacidade. Ela conheceu diversas regiões que existem no reino dos céus e aprendeu a disciplina e a boa ordem que lá existe, a fim de poder aplicá-la nesta igreja. Princípios de boa conduta e de moral elevada, que ela já praticava no seu viver terreno. Ela muito labutou para ensinar esses princípios aos fiéis apostólicos, a fim de que dignificassem o seu viver cotidiano e se tornassem em verdadeiros herdeiros do reino dos céus, onde não há sofrimentos, e sim a beleza incomparável de alegria e de paz infinitas. A Santa Avó Rosa foi tão leal e fiel em sua fé, que Jesus concedeu a ela a participação completa em todos os seus dons, para curar, perdoar, salvar, e nos dons de revelação, de profecias, de onisciência e onipresença. Jesus a formou e a coroou como consolador de sua promessa, o Espírito da Verdade, que estaria para sempre com seu povo apostólico. Também a usou para preparar o seu sucessor, o profeta e santo irmão Aldo Bertone, garantindo assim a vitória e a estabilidade desta igreja apostólica, através desse santo pastor, que Jesus afirmou que haveria de conduzir o seu povo com mão forte e segura. No devido tempo, Jesus a levou para os céus, aonde ela chegou como a grande vencedora, e foi galardoada como Espírito Consolador e Rainha dos céus, para estar para toda a eternidade ao lado da Virgem Maria Santíssima. Cumpriu-se na Santa Avó Rosa a palavra de Jesus: e ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A Santa Avó Rosa, com nosso Senhor Jesus, com Maria Santíssima e o santo irmão Aldo, dirigem teocraticamente esta igreja, ou seja, esta igreja está sob a direção de Deus o Pai, pois tem sido vencedora nestes 60 anos de existência. Também é vitoriosa porque pôde contar com o dom e o grande poder do profeta e pastor de nossas almas, o santo irmão Aldo. Com a existência desta igreja na terra, o galardão dos santos profetas do passado foi consolidado, tanto que nos dias presentes eles colaboram no amparo do povo de Deus, conforme está registrado no livro do Apocalipse, e foi dado galardão aos santos profetas. Esta igreja tornou-se o tabernáculo de Deus entre os homens, conforme está escrito: Deus passou a reinar sobre o seu povo. E também se cumpriu na Santa Avó Rosa a profecia de Jesus aos seus santos apóstolos, quando disse: quando vier o Consolador, ele testificará de mim, e quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele testificará de mim, e ele vos guiará em toda a verdade, pois dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai, e vos anunciará o que há de vir. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, creiam que a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo são santos de Deus o Pai, e que são grandes vencedores. Eles cumpriram fielmente sua missão na obra de Jesus e do reino dos céus, e transmitiram a nós a missão de levarmos avante a igreja apostólica, também para que a cada dia ela seja mais santa, mais vitoriosa. Sejam fiéis, corajosos, mansos e humildes, para que prossigam sempre avante até o dia em que Deus o Pai determinar o final de sua jornada na terra, ou até quando ele determinar que é chegado o momento da grande vitória final do seu povo, quando então se cumprirá o que Jesus prometeu a ele, que levaria aos céus um povo santo e obediente aos ensinos que ele transmitiu através da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo. Nos dias festivos que se aproximam, regozijemos-nos como povo do Consolador ao celebrarmos mais esta data memorável. Parabéns à Santa Avó Rosa, parabéns à Igreja Apostólica. Irmãos, está aí. Para nós, esta data de 10 de junho é uma data muito importante. Irmãos, é uma data de grande valor.
E poderia dizer, não só para nós, povo apostólico, mas, irmãos, para toda a humanidade, principalmente para aquelas pessoas de corações bondosos, humildes, que ainda hão de conhecer a nossa igreja, hão de crer na Santa Avó Rosa, hão de crer no nosso santo irmão Aldo. Irmãos, neste dia, nós relembramos o nascimento desta santa, a qual já nascera predestinada para ser o consolador da promessa do Divino Mestre, nascera com todas as virtudes, com todas as qualidades do nosso Deus. Irmãos, mas sabemos que antes da Santa Avó Rosa, muitas outras criaturas também nasceram com essas qualidades, as quais Deus, Jesus, tinham a esperança de que através delas pudessem concretizar a sua gloriosa promessa. Irmãos, porém, o grande diferencial da Santa Avó Rosa foi que ela soube guardar, ela soube preservar estas virtudes, estas qualidades, e ainda mais, ela trabalhou para que essas qualidades, essas virtudes aumentassem, para que seus dons fossem aperfeiçoados. Irmãos, e é por isso que nós então devemos a ela, Santa Avó Rosa, a nossa vida, a existência desta igreja. Irmãos, até mesmo porque ela muito sofreu, porque não é porque ela nasceu predestinada para ser o Consolador, que ela não passou por lutas, passou por tribulações, fora perseguida, maltratada, injuriada, irmãos, e também passou por duras provações. Jesus e Deus, o nosso Pai, provou a Santa Avó Rosa em todos os momentos de vossas vidas. Irmãos, provou na alegria, na tristeza, na dor, na pobreza, na riqueza. Irmãos, não porque Deus tinha prazer de ver o sofrimento da Santa Avó Rosa, mas sim porque Ele, Deus e Jesus, nosso Senhor, iria conceder a ela grande poder, grande autoridade, semelhante ao de Jesus. Então, eles precisariam provar a Santa Avó Rosa em todos os momentos. Irmãos, mas a Santa Avó Rosa venceu. Ela passou por todas aquelas provas, e Jesus e Deus, o nosso Pai, pôde então ver nela a pessoa ideal, a pessoa que eles podiam confiar para realizar a sua obra aqui na face da terra. Então observe, irmãos, que já são 60 anos, muitas lutas, sim, nós atravessamos, irmãos, mas também de grandes vitórias. Irmãos, de 60 anos não é 6 dias, não é 6 meses e nem 6 anos, mas é mais de meio século. Então observe, irmãos, que nós precisamos depositar a nossa confiança na Santa Avó Rosa e no nosso santo irmão Aldo, e crer que eles estão nos governando, estão nos dirigindo, porque, irmãos, Deus, o nosso Pai, nunca abandonou o seu povo. Irmãos, e hoje nesses dias nós contamos com esta grande glória, de sabermos que podemos contar com o amparo da Santa Avó Rosa e do nosso santo irmão Aldo. Irmãos, prova é a nossa comemoração, 60 anos de existência. Isso prova que nós realmente somos dirigidos, somos governados por Deus, o nosso Pai, porque nada nos fez parar. Irmãos, na obra desta igreja tudo se repete. Eu me lembro que na história sagrada, na história do povo do passado, existe lá um relato que está registrado no Atos dos Apóstolos. Irmãos, então ela conta que quando os santos apóstolos começaram a pregar, após Jesus ter subido aos céus, eles começaram a anunciar a ressurreição de Jesus, e eles eram muito perseguidos, e chegou um determinado dia que o conselho daquela época se reuniram para ver o que fariam aqueles homens, aos santos apóstolos. Então a intenção deles era matar os santos apóstolos. Irmãos, mas acontece que levantou no meio daquele conselho um homem que era muito respeitado por aquele povo. Então disse àqueles homens: tomai cuidado com o que estão para fazer a estes homens. Então ele disse: há anos surgiu um homem chamado Teudas, o qual se dizia ser alguém, e reuniu consigo mais de 400 homens, mas tendo ele sido morto, tudo aquilo se acabou, e aquele povo foi disperso. E continuou dizendo: mais algum tempo surgiu Judas o Galileu,
o qual também atraiu para si muitos seguidores. Mas tendo ele perecido, também tudo se acabou. Então disse aquele homem: tomai cuidado, porque se a obra desses homens for de homem, se acabará, mas se for de Deus, ninguém poderá derrotar. Irmãos, isso na nossa igreja, nesses dias, irmãos, se repete. Irmãos, na vida da Santa Vó Rosa, quantas pessoas perseguiram a Santa Vó Rosa, e quando ela terminou o seu ministério terreno, que subiu aos céus, irmãos, quantas pessoas se alegraram? Quantos disseram: é o fim da igreja apostólica, é o fim do povo apostólico? Porém, a Santa Vó Rosa, com grande glória, com grande esplendor, deu um avanço ainda maior na obra de nossa igreja. A nossa igreja cresceu e prosperou muitas e muitas vezes. Irmãos, e o mesmo acontece nesses dias. Irmãos, eu sei que existem muitas pessoas que se alegraram porque o corpo do irmão Aldo tombou, e muitos pensam consigo: é o fim da igreja apostólica, é o fim do povo apostólico. Irmãos, mas isso não irá acontecer se permanecermos firmes, fiéis a tudo aquilo que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixou. Irmãos, nada neste mundo irá nos deter, nada neste mundo irá fazer o nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa se extinguir, se apagar do nosso coração. Porque, irmãos, temos a certeza que somos dirigidos por Deus, pelo Santo Irmão Aldo e pela nossa Santa Vó Rosa. Basta para isso crermos e fazermos a nossa parte, obedecermos a doutrina, a disciplina desta Santa Igreja, irmãos, e não sermos vacilantes, mas sim sermos temente a Deus e colocar em prática tudo aquilo que o Santo Irmão Aldo até esses dias lutou para preservar em nosso meio: a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja. E se fizermos assim, irmãos, a nossa vitória estará garantida, porque contamos com todo o amparo dos céus, dos santos apóstolos, dos santos profetas, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, basta nós crermos e termos o interesse. O irmão Aldo, por diversas vezes, quando estava no seu corpo físico em nosso meio, ele dizia: precisa haver interesse por parte de todos os apostólicos, interesse em se consagrarem, interesse em santificar a sua vida. Porque, irmãos, os irmãos observem o seguinte: poderá Deus descer em nosso meio, a Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, num corpo visível, e estar em nosso meio, mas se não houver interesse por parte de cada um de nós, irmãos, nada disso terá valor. Ao passo que, se confiarmos e crermos, estivermos decididos em colaborar com eles, não precise que nós o vemos, mas, irmãos, o importante é que eles nos vejam, eles ouvem as nossas orações, as nossas preces, os nossos clamores. Então é isto que é importante na nossa vida, e é para isso que nós precisamos lutar, para que eles estejam com seus ouvidos atentos aos nossos clamores, aos nossos pedidos, às nossas orações, e que nós estejamos, irmãos, merecendo a direção sábia e segura do nosso Deus, que nos é dada através da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Irmãos, eu deixo aí estas palavras e estas recomendações em vossos corações. Amém. Quero, antes de orar, em nome do Santo Irmão Aldo, agradecer a presença de todos os nossos irmãos. Agradeço a sua atenção, o carinho, a reverência, o silêncio que tiveram para com essas palavras e estes ensinamentos. Agradeço também aos nossos irmãos diáconos, aos obreiros, diaconisa, pelo trabalho que realizaram no transcorrer de nossa reunião. Agradeço ainda aos nossos irmãos do coral, aos músicos regentes, pelos hinos que prepararam e apresentaram no transcorrer da nossa reunião. Agradeço também aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Rogo que a bênção e a graça do nosso Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja perene na vida de todos. Amém. Convido-os a se colocarem em pé. Nós iremos orar, encerrando a nossa reunião. Todos em sentido de oração, com bastante reverência, crendo, irmãos, que nesse instante estará do seu lado um anjo, um santo do nosso Deus, a ouvir a sua prece, a ouvir a sua oração e apresentar a Deus, a Jesus e a Santa Vó Rosa. Oremos. Santa e bendita Vó Rosa, santo e querido irmão Aldo,
Neste momento, nos levantamos para terminarmos mais esta reunião. Agradecemos a Senhora Santa Vó Rosa, bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Bendizemos e glorificamos também ao nome do Santo Irmão Aldo, porque sabemos, ó Santo Irmão Aldo, que o Senhor muito lutou aqui na face da terra, junto com a Santa Vó Rosa, e cremos que ainda continua a lutar do nosso lado, para nos conceder vitórias. Portanto, ó Santo e querido Primaz Irmão Aldo, receba a nossa adoração, o nosso louvor. Também glorificamos a Deus, ao seu Divino Espírito Santo, a Jesus, nosso Mestre e Salvador, e a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. E neste momento, Santa Vó Rosa, chegamos diante da Senhora, diante do Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria, para suplicarmos a tua bênção, a tua graça para a nossa vida. Peço a Santa Vó Rosa que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, ouça nesse instante e atenda às orações que os teus filhos te fazem. Quem sabe muitos deles vieram em busca de mais fé, mais sabedoria, vieram em busca de mais conhecimento, outros vieram em busca de resoluções para os seus problemas, curas para as suas enfermidades. Portanto, a Santa Vó Rosa analise a vida deles e conceda a eles aquilo que eles te pedem nesta hora. Me lembro também destas pessoas cujos nomes foram colocados nessa caixa de oração. Envie até eles, a Santa Vó Rosa, um anjo, um santo da Senhora, para lhes abençoar. Peço também em favor dos ouvintes de Hora Milagrosa e daqueles nossos irmãos que nesse instante, Santa Vó Rosa, estão acompanhando esta reunião através da internet. Quem sabe muitos deles estão de joelhos, suplicando a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Envia a eles, a Santa Vó Rosa, um santo, um anjo, para lhes abençoar, para lhes conceder aquilo que eles tanto necessitam. E por tudo, pela certeza que a Senhora está ouvindo as nossas orações, também está nos abençoando, juntamente com o nosso Santo Irmão Aldo, com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, nós muito te agradecemos. Agradecemos também a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima e ao nosso santo e querido Irmão Aldo. Amém. Nossa reunião está terminada e a paz do Senhor para todos.